Oi gente, tudo bem? Me chamo Thiago Angelina, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do 7º ano. A gente vai continuar com o assunto de Nordeste que a gente estava falando na outra aula. A gente falou sobre população e a gente vai falar melhor sobre a economia do Nordeste, ok? Bora lá! Olha aí, região Nordeste, economia. Primeiro a gente tem que falar dos setores. Setores primários, secundários e terciários. A gente já deve ter falado isso em outras aulas ou em outras turmas, não sei. Talvez eu tenha falado, mas a gente tem que dividir primeiro os setores da economia, quando a gente vai falar, claro, de fatores econômicos. O setor primário está ligado à questão da matéria-prima, da produção do material inicial ali. Isso a gente já liga à agricultura, a gente já liga à extração mineral. E aqui o secundário a gente já liga para a transformação dessa matéria-prima, seja a partir da agricultura, com a transformação de alimentos, ou seja a partir da extração mineral, ou seja a partir de qualquer extração de produtos naturais, que há uma transformação, aí o setor secundário entra. E o setor terciário seria o setor de serviços, o setor onde essa matéria-prima que foi transformada, ela pode ser vendida já na forma de produto, a partir de tecidos, a partir dos alimentos, a partir de materiais feitos de ferro ou de qualquer material ligado à mineração, ok? Então, espero que você tenha entendido melhor aí quanto a esses três pontos da economia, o setor primário, secundário e terciário, ok? Olha aí, áreas setorizadas da agricultura no Nordeste. A gente vai falar do setor primário agora, no Nordeste, e dessas áreas setorizadas. A gente já falou aqui sobre aspectos naturais na primeira aula, que quando a gente falou sobre o Nordeste, então aqui vai ser bem reflexivo sobre como o Nordeste se comporta quanto às questões do espaço natural e a questão da agricultura e a questão da economia e como que afeta de alguma forma essas questões. Olha aí, área setorizada da economia, zona da mata, a gente já falou que é uma zona de transição ali entre o litoral e a região do sertão, e entre isso tudo aí tem essa zona de transição que é o agreste, que é esse lugar entre a zona da mata e o sertão, ok? Zona da mata fica bem ali no litoral, e a zona da mata exatamente porque representa naturalmente uma área de mata atlântica aqui do país. A gente sabe que a mata atlântica está quase para ser extinta e ela tem muito mais representação na região sudeste, ou tinha, mas também ali naquela faixa litorânea do Nordeste tem a zona da mata e é uma região bem próspera quando a gente falar sobre agricultura, ok? Olha aí, zona da mata. Agricultura de artigos tropicais porque está entre os trópicos, certo? É mais próximo ali do Equador, algumas regiões ali do Nordeste, mas é uma área tropical totalmente disponível para essa produção dessas culturas agrícolas aqui, como a cana, o cacau e o fumo, cana-de-açúcar que norteou a colonização aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, aí, a extração da cana-de-açúcar, a transformação em açúcar foi muito popular na Europa, porque, enfim, quanto a adoçar os alimentos e outras coisas, eram feitos de outras formas, mas aí a cana-de-açúcar veio e revolucionou a culinária e a produção de alimentos na Europa, e também no Brasil e outras regiões do globo, principalmente por causa da extração da cana-de-açúcar aqui do Brasil. O cacau, que a gente vai falar melhor um pouco sobre a extração do cacau, tanto antigamente quanto hoje em dia, no presente, e o fumo também nessa região do Nordeste. Artigos importantes na exploração do Brasil. Se a gente for lembrar, o Brasil foi uma colônia de exploração, não foi uma colônia de povoamento. Então, diferente de outros lugares como os Estados Unidos, como a Argentina, que exatamente por não serem países tropicais e instalar culturas como a cana-de-açúcar, como o cacau não era possível pelas questões climáticas e naturais, então o Brasil, exatamente por causa de ser uma colônia de exploração e estar perto dos trópicos e sendo lugar favorável à criação da cana-de-açúcar e do cacau, se tornou uma colônia de exploração no período colonial, isso 1500, 1600, fortalecendo também a criação de cidades no litoral. Exatamente por isso. Por isso que a gente vê cidades como Recife, João Pessoa, enfim, Natal, aí no Rio Grande do Norte, são áreas litorâneas, são as capitais dos seus respectivos estados, mas elas são áreas litorâneas ali exatamente por isso, por causa da exploração e da colonização e da região da Zona da Mata também. Então foram
vários fatores favoráveis para a criação dessas cidades, dessas capitais aí, nessa região litorânea do Nordeste. Fortalecendo também a criação de cidades no litoral, ok? Então, aqui a gente já passa para falar um pouco sobre o cacau, é uma dessas culturas aí tropicais. O cacau também foi conhecido bastante nessa época aí da colonização, mas não foi tão importante assim quanto fatores mercadológicos, exatamente por causa da produção alimentícia que ainda não tinha evoluído tanto. Mas depois da criação e da formação do que a gente conhece hoje como chocolate, várias empresas, isso no século XVIII, por aí, que a gente conhece como chocolate que a gente consome hoje em dia, empresas como Nestlé, como outras grandes empresas aí, europeias, americanas, etc., viram o cacau com essa força aí produtiva. Então, principalmente aqui no Brasil e em algumas regiões da África, muito dessa exploração do cacau, exploração essa que também é ligada polemicamente a questões como escravidão e etc. O cacau que é produzido aqui ele é vendido a um preço muito baixo, e quando ele vai sendo transformado ao chocolate que a gente conhece, é revertido em um preço altíssimo. Então tem essas questões aí ligadas ao cacau, que no período da colonização ele existia, ele era extraído, era conhecido a extração do cacau ali, a questão do chocolate, etc. Mas aí depois da evolução dos produtos alimentícios, do cacau, do chocolate, que teve mais ainda essa exploração e se viu esse caráter econômico bem maior para o cacau. E o principal lugar onde tem sua exploração ali é na Bahia, no estado da Bahia, ok? Mais ali para o interior, Feira de Santana, esses lugares aí. Aí, economia açucareira também, que a gente já falou, conta a cana-de-açúcar, que ela não chegou à colonização, mas ela ainda é muito importante hoje em dia no Brasil, quanto à questão produtiva, mas a cana-de-açúcar não produz somente o açúcar que a gente conhece de cozinha, né? Também produz bebidas alcoólicas, etc. Então tudo isso daí está ligado também à exploração dessa época aí, que era muito arcaica e talvez até desperdiçaria boa parte dessa produção. Hoje está totalmente mecanizada, com artigos agrícolas bem evoluídos e modernos. Isso a gente vai falar também um pouco quanto à questão do êxodo rural. Aqui, as terras como elas são ali no Nordeste, dessa concentração de terras, das terras de plantation, isso daí. Então você já tem me ouvido falar em história, quando eu vou falar da colonização brasileira, as terras do plantation, desse modo aí de concentração fundiária, exatamente isso, de estabelecer grandes faixas de terra, e a partir dessas grandes faixas de terra, é o que eles chamam desse plantation, né? De implantar e de tomar a maior quantidade de terras possíveis para si. E nisso daí reforça o êxodo rural, e o êxodo rural é exatamente para essas cidades litorâneas do Brasil, ok? Claro, a mecanização do campo, a questão do plantation e a falta da agricultura familiar nessas regiões, a questão da produção da natureza não ser tão favorável ali na região do Nordeste, tudo isso estabelece esses padrões e esses fatores, ok? Aqui é o aparecimento de soja, isso daí já é um outro fator, deve ser mais presente, não estava presente na colonização. A questão da soja no Agreste. Como eu disse, a Agreste é uma zona de transição ali entre a zona da mata e o sertão nordestino. Então, vários fazendeiros e empresários têm aproveitado melhor esse espaço aí do sertão nordestino para estabelecer a sua produção, ok? Aqui, a fruticultura irrigada. A fruticultura seria ligada a questões da produção de frutas e a produção de frutas no espaço nordestino ali. E exatamente por isso, por causa dessa novidade, é uma coisa mais ligada ao presente que a gente está vivendo, da transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que é o mais importante rio aí do Nordeste, que ele não é um rio intermitente, ou seja, ele não seca, mas mesmo assim ele é um rio perene, mas ele é um dos únicos. Então, a transposição do São Francisco veio para mudar essas questões na agricultura no Brasil e no Nordeste.
já fortalecendo a fruticultura irrigada, que seria a produção de frutos, principalmente de laranjas, e essas laranjas vão diretamente para a exportação, ok? Exportação para outros países, né? Não reforça tanto a questão aqui interna no Brasil, mas sim para outros países. Quanto ao sertão nordestino, área do semiárido nordestino, que a gente já falou aqui nas outras aulas, tem culturas sazonais de algodão, cebola e vinho. Sazonais, isso daí são culturas temporárias, ok? Elas ficam 6 meses ali sendo plantadas e tudo mais, cuidados, porque condizem com o período da chuva, e depois mais 6 meses elas são colhidas, e aí nos próximos 6 meses elas vão voltar a ter essa produção ali, exatamente porque durante esses outros 6 meses o sertão passa por um período de seca, chuvas escassas e inconstantes nessas regiões. Então, por isso essa questão dessas culturas sazonais aí, que funcionam somente em certos períodos, ok? Nelas tem o algodão, a cebola e o vinho, exatamente isso, que é o vinho da bebida alcoólica que a gente conhece aí, são culturas sazonais na região do Nordeste. E a pecuária caprina, que seria a pecuária de cabras, de bezerros, enfim, nessa região do Nordeste, ok? Extração vegetal também, isso daí é mais ligado à região da Mata dos Cocais, ali no Maranhão, com a extração do óleo, do coco do babaçu, da carnaúba e do açaí, que claro, nem se compara às milhões de quilos que é extraído aqui do Pará, mas também ali no Maranhão também tem uma produção relevante de açaí, da extração do açaí na região. Aqui, nova fronteira agrícola, o Mapitoba, a gente vai explicar melhor o que seria esse Mapitoba. Essa nova fronteira agrícola seria exatamente da soja e da pecuária, já se fortalecendo também pela transposição do São Francisco, que vai poder irrigar e trazer essas águas para essas regiões que são mais áridas do Nordeste. Aí já está a plantação de soja, a pecuária de gado, bovino, nessa região. E exatamente nas fronteiras desses 3 estados aqui, esses 4, né, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia, formando a sigla Mapitoba, que tem essa nova fronteira agrícola já se aproveitando da transposição de São Francisco nessa região, ok? Indústria secundária agora, a gente já falou sobre a primária, nessas regiões aqui da agricultura, agora a gente vai falar da secundária, que seria a indústria que transforma essa matéria-prima, transforma essa matéria primária, ok? Aqui, forte presença industrial, ligada a 3 fatores nessa região, né, na região Nordeste. Matéria-prima, por eles estarem próximos da matéria-prima que eles produzem. Quanto à questão mineral, não tanto assim, mas quanto à questão agrícola, sim. Próximo da matéria-prima, bastante mão de obra, isso a gente já falou quanto à população. Tiveram vários retirantes no Nordeste, mas com certas mudanças, principalmente no começo do século XXI, teve bastante uma migração de retorno para o Nordeste. Então essas indústrias têm se aproveitado, principalmente dessa migração de retorno e dessa mão de obra que é muito, tem uma larga escala na região Nordeste. Aqui, incentivos fiscais. Isso daí já é um reflexo bastante do século XXI, principalmente do então governo do presidente Lula e da presidente Dilma, que tiveram bastante incentivos fiscais à indústria e à produção de empregos no Nordeste do Brasil. Incentivos fiscais seria a maior facilidade da implantação de indústrias, de empresas, facilitando bastante a vida quanto à questão do pagamento de impostos para empresas e indústrias, favorecendo assim empresários a instalação de fábricas nessa região do Nordeste, ok? Isso é muito do século XXI, não tanto da década de 90 nem 80, mas sim desse nosso período que a gente vive, no começo do século XXI. Aqui, forte presença industrial, já falamos, variedade de indústria, bastante variedade de indústria mesmo, exatamente por causa desses incentivos fiscais, que foram muitos. Então várias indústrias se instalaram ali exatamente por já ter uma mão de obra bem grande. Então, e aí os incentivos fiscais só vieram para ajudar mais ainda. Indústria petroquímica, isso aí mais ali na região do litoral, principalmente no litoral da Bahia. Regiões como o pré-sal também são bastante exploradas pela Petrobras, né?
a indústria automobilística da formação de carros, principalmente na região do Ceará, e têxtil também ali na região do Ceará, na região do Rio Grande do Norte, da produção de tecidos, roupas e calçados nessa região. Indústria como a própria Riachuelo também, que é uma empresa bem grande, né, conhecida no Brasil todo, tem polos de manufatura têxtil ali naquela região do Nordeste, ok? Aí em região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem sal, acho que quase 90%, 80% do que é produzido de sal no Brasil todo vem da região de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Aí. O sal de cozinha mesmo que a gente conhece é produzido ali. Boa parte disso abastece o Brasil quanto à questão do sal. E aqui, o outro período, isso daí também é mais ligado à região ao setor dos serviços, e o fator terciário seria o fator do turismo. E tem várias coisas que ligam o turismo a ter essa grandiosidade. O litoral, as belezas naturais que é conhecido de todo mundo, né? As praias belíssimas, a gente tem Jericoacoara, a gente tem ali na Bahia, a gente tem em Pernambuco, a gente tem em Maceió, a gente tem em Sergipe, várias praias belíssimas. E principalmente a ligação, a proximidade com a Europa, e hoje principalmente outra questão do dólar em alta e o real em baixa, né? Então o preço do dólar o preço do real é muito baixo, então fortalece também o turismo, mas que não está sendo tão fortalecido exatamente por causa do coronavírus que a gente está passando. Mas quanto à questão do turismo, essa proximidade com a Europa e os Estados Unidos fortalece bastante esse turismo entre essas regiões. Rede de hotéis também, rede de hotéis conhecidas do Brasil inteiro, também tem Fernando de Noronha, que faz parte de Pernambuco, eu não coloquei nessa conta aí, mas tem redes de hotéis conhecidíssimas e muito bem quistas no mundo todo. E as cidades litorâneas, o litoral nordestino, as praias, elas ou estão próximas das cidades ou elas estão nas cidades, que fortalece bastante. A pessoa está próxima às belezas naturais e também próxima à cidade, com os serviços, com shoppings, com lojas, com lanchonetes, restaurantes. Então tudo isso daí já engloba bastante o turismo e ajuda e fortalece muito o setor da economia do Nordeste, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula, que tenham um ótimo momento de estudo agora e, se puder, possam pausar o vídeo, né, para copiar o quadro aqui. E tenham um ótimo dia. Muito obrigado.